Bom dia, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Semana passada a gente trabalhou o texto sobre pluralismo religioso. Hoje a gente vai trabalhar a atividade, mas antes disso vamos comentar um pouquinho sobre o texto, tá certo? Pluralismo religioso. Como a própria palavra diz, plural ou pluralismo quer dizer várias, né? Inúmeras. Então vamos dizer assim que no contexto religioso são a junção de várias religiões, tá certo? Dentro do pluralismo não há hegemonia de uma única religião. O que isso significa? Significa que não há dominância de uma religião sobre a outra ou a predominância de uma religião sobre a outra. Dentro do pluralismo, a gente não tem essa hegemonia. O pluralismo é justamente a junção de várias religiões num contexto de qual todas as religiões vão ter que encontrar um modo de ter uma boa convivência com as outras, tá bom? O pluralismo religioso é consequência da democratização. Como assim, professora? Simples. Passei em aulas passadas, eu contextualizei esse assunto em aulas anteriores a essa, na qual o Brasil, quando não era instituído, quando não existia o Estado laico, existia uma religião oficial, que era o catolicismo. Então todos tinham que seguir o catolicismo, porque era a religião oficial do país. Quando houve o surgimento da República, né, quando houve os primeiros processos de democratização, foi instituído no Brasil o Estado laico, que nada mais é que um Estado que não tem relação com a religião, entendeu? O Estado trata de assuntos pertencentes ao Estado e a Igreja de assuntos pertencentes à Igreja. Então, quando foi instituído o Estado laico, todos os cidadãos tinham o direito de escolher a religião que bem agradasse a si, a pessoa. Então, não tinha mais aquela obrigação de seguir uma religião por ser oficial do país. Cada um seguia a religião que quisesse. Então, esse processo de democratização deu ao cidadão direito de escolha religiosa. Então, quando deu esse direito de escolha de religiosa, democratização, começou a originar o pluralismo, que foi o surgimento de várias religiões novas, né, que umas tinham, vamos dizer assim, semelhanças com o catolicismo e outras não. Então, a partir do processo de democratização e da instituição do Estado laico no Brasil, a gente pode trabalhar hoje em dia o pluralismo religioso, que é a junção de diferentes religiões que tentam, né, ter essa boa convivência entre si. Aí também, como consequência dessa democratização, surgiu o que eu estou tentando falar, que é o diálogo interreligioso. Professor, o que é o diálogo interreligioso? Inter, dentro, né? Então, é o diálogo entre as religiões. Para quê, professora? Para que a boa convivência entre as religiões aconteçam e também para que o preconceito diminua, né? Com aquelas religiões que a gente não tem muito conhecimento. A gente, quando pertence a uma religião, tende a conhecer coisas da nossa religião e, às vezes, julgar a religião da qual a gente não conhece ou da qual a gente não pertence. A gente tende a rejeitar e ter um certo preconceito, que é errado. Há muitos anos, né, existem reuniões, né, vamos dizer assim, congressos, onde é discutido esse diálogo interreligioso, esse diálogo inter-igrejas, intercongregações, entre religiões, para que possa existir o respeito, o diálogo, a tolerância, a empatia entre as religiões e o racismo ou o preconceito possa acabar, né? E possa instituir um bom convívio entre essas religiões, né? E quando não há esse diálogo interreligioso entre as religiões, o que acontece? Acontece o contrário, que é a intolerância, né? Que é o fato de você não tolerar aquilo que você não conhece, ou não respeitar, ou não aceitar, né? Como cidadão, devemos ter respeito com o próximo, né? Com o que vem depois de nós. Então, isso acontece dentro da religião, né? É crime o racismo e o preconceito, tanto de cor, de gênero, de opção religiosa, é crime. Então,
A intolerância, ela deve ser combatida com o quê? Com o diálogo, com o respeito mútuo entre as religiões. E é por isso essa importância tão grande do diálogo interreligioso, tanto entre as religiões como também aqui, dentro da sala, né? Dentro da classe, dentro da sala de aula. Porque existem múltiplas pessoas dentro da sala de aula e cada uma tem a sua religião, né? Umas são parecidas com a outra e as outras não, né? Então, dentro da sala de aula, a gente tem que construir esse diálogo de boa convivência, esse diálogo religioso entre as religiões para que a gente possa conhecer o próximo. Como o vídeo que eu passei na sala, né, que conta uma historinha de uma aluna que tem como religião uma religião de matriz africana e sofre preconceito. Mas a partir do momento que a professora entra nesse discurso, né, como uma interlocutora daquilo que as outras crianças não conhecem, aí todos passam a respeitar a coleguinha. Então é assim que deve ser feito também fora da classe, da sala de aula, entre vizinhos, entre parentes e assim sucessivamente. Tem que haver o respeito e o diálogo, tá bom? Vou passar a atividade. Vocês leiam o texto com calma, assistam o vídeo, né? E se tiver qualquer dúvida, é só vir no privado, tá? Tenham um bom dia.